25 graus a temperatura. Estamos recebendo aqui o Gilmar Otto, como foi dito, ele é o coordenador, é o líder, é a liderança do Novo aqui em Brusque, o Novo que ainda não tem um diretório, ele está numa situação de provisória ainda, né? Mas evidentemente que tem as mesmas atribuições como se fosse um partido com o seu diretório, sua executiva totalmente formada e continua também tomando as decisões. Gilmar, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, Gilmar? Bom dia, Dirley, muito obrigado pela oportunidade, sempre muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar a situação política, as novidades que vão vindo por aí, e é uma alegria poder estar aqui e levar para a população um pouquinho de informação também. Lógico, a sua vinda aqui tem muito a ver com a eleição que temos esse ano, né? E evidentemente com a movimentação do partido em Brusque, né? Como é que... Então vamos começar. O Novo pretende lançar candidaturas em Brusque, tanto a estadual como a federal. Isso é uma definição que precisa ser alinhada com a executiva do estado, ou você já tem uma definição definida, uma definição já acertada junto com os seus pares na Câmara e também na forma que o núcleo está desenhado? Vamos lá, Dirley. O que a gente já tem definido hoje, né? O Novo vai ter candidatura a deputado estadual em Brusque, né? Então isso já é um assunto batido com o estadual, essa vaga de candidatura já está reservada para Brusque, então a de estadual ela já é certeira. A de federal, ela depende ainda de conjunturas políticas e de alinhamentos, principalmente agora com essa novidade do lançamento do Adriano a vice-governador. Então vai depender de algumas movimentações que, por exemplo, o Gilson Marques estava como pré-candidato ao Senado, então talvez ele não vá ao Senado, vá à federal, e aí a gente faça uma dobradinha com o Gilson Marques aqui em Brusque, não lance federal, então vai depender de algumas coisas que ainda estão em negociação. O que é certo hoje é que a gente vai ter candidato a deputado estadual. E esse candidato, ou Felipe Orti, ou Rick Zanata, ou pode ser outro nome dentro dos pares aí do Novo? Hoje é o Rick Zanata, né? Um nome que já foi debatido internamente dentro do partido, então o Rick já aceitou essa proposta, então o nome dele já está passado, o nome dele já foi para o estadual, já está aprovado no estadual. O nome do Felipe também já foi anteriormente, também já estava aprovado, então pode ser qualquer um dos dois. Um terceiro, eu acho pouco provável, né? Então tudo caminha hoje realmente para que o Rick seja nosso candidato a deputado estadual. Qual é a avaliação de vocês quanto a essa união agora do PL com o Partido Novo, com o Adriano Silva, prefeito de Joinville, sendo vice? Até porque o Novo aqui em Brusque tem uma postura de ser independente na Câmara de Vereadores, agora tem essa união lá em cima com o PL, né? O Adriano junto com o Jorginho Melo. Qual é a tua visão sobre essa união e se de repente isso pode também acabar em união aqui em Brusque? Então, Rodrigo, primeiramente o Novo ficou muito feliz com esse convite, né? Então mostrou todo o trabalho que o Adriano vem fazendo em Joinville, né? Já tinha mostrado na eleição há 2 anos atrás, 78% de aprovação, e esse convite vem sendo namorado há um bom tempo, né? Vem há um bom tempo buscando, e o Novo ficou muito feliz com esse convite, né? Vamos dizer que a gente conseguiu desbancar toda a velha política que estava atrelada. Então o vice era para ser do MDB, né? Estava se cogitando o prefeito de Criciúma do PSD, e o Novo conseguiu ganhar essa disputa, vamos dizer assim. Então, dentro do partido a gente está muito feliz com essa conquista que mostra o trabalho que o Adriano e a região vem fazendo em Joinville, transformando isso em resultado, né? Indo para a candidatura de vice-governador. Essa união ela tende a se espalhar pelo estado, né? O Novo e o IPL não são dois partidos que brigam, não são dois partidos antagonistas, são dois partidos com alinhamento ideológico parecido, tem suas pequenas diferenças, que é completamente normal, mas já são dois partidos que têm suas características políticas parecidas, né? Então tende muito provavelmente a refletir isso a nível estadual como um todo. É mais características parecidas do que conflitos, né? Mas existem também os conflitos, muitas vezes em relação ao comportamento de determinadas lideranças que o Novo não faz. Agora, quero voltar ao tema, depois a gente pode continuar nessa situação do Adriano vice do governador Jorginho Melo nessa chapa. Quero voltar ao campo local, né, da candidatura. O Novo fez 7.676 votos. 7.878. 78 de votos na eleição de vereador, na eleição
que conseguiu aí colocar 2 vereadores. Dizem que na política a matemática não é uma ciência exata, não é. Mas se a gente analisar esses números da votação na eleição proporcional do Novo aqui em Brusque, e o Novo o Novo não apoiou nenhuma candidatura a prefeito. Então, por esse lado, se você analisar que a equipe que foi candidata a vereadora, se for fazer uma campanha para deputado estadual, no caso aí o nome do Rick Zanato, que é o pré-candidato, se você triplicar esses votos, se você botar essa equipe na rua e trabalhar para triplicar esses votos, já tem uma saída boa. Pergunta que eu faço então, baseado nessa matemática que na política não é uma ciência exata. Vocês trabalham com quantos votos para eleger um deputado? Então, essa pergunta é extremamente importante, e antes de responder ela eu vou olhar para 22. 22, o Novo elegeu um deputado com 12 mil votos, né? Matheus Cadorim de Joinville se elegeu com 12.038 votos, bem pouquinho, uma coisa acima de 12 mil. Aqui em Brusque a gente teve Dr. Jonas com 18, o Paulo com 16 que ficaram fora. Sei que isso foi um acaso, né? Matemática não é certo, muito provavelmente isso não vai acontecer em 26. Mas o Novo tende novamente a eleger com uma votação abaixo dos outros partidos. Se trabalha com quantas? 20 a 25 mil votos. Fazer quantos deputados? 3 a 4. 3 a 4 estadual, 2 federal. O último com quanto? Com 20 a 25 mil votos. Perfeito. Né? Por quê? O Novo tem um problema a nível Brasil, ou um desafio a nível Brasil. A gente vai focar na candidatura de deputados federais por causa da cláusula de barreira. Então, os nossos candidatos mais fortes, de uma forma geral, vão para deputado federal. Então, a nossa eleição de federal hoje vai ser muito mais difícil do que a de estadual. E tem muita gente que vai para o sacrifício sabendo que vai para somar a cláusula de barreira. Então, os nomes de estaduais tendem a ser nomes que vão conseguir se eleger com uma votação menor, né? Então, Gilson Marques, que é o nosso segundo grande nome do estado hoje, vai para federal, né? O vereador de Jaraguá, que foi o vereador mais votado da história, vai para federal. O vereador de Balneário Camboriú, Naifer, vai para federal. Então, os nomes fortes do estado tendem todos a ir para deputado federal, né? Quem será o grande adversário do Rick pensando nessa eleição? O Matheus Cadonim, que vai para a reeleição, só que junto com ele também vai o Neto, que é vereador de Joinville. Então, em Joinville terão 2 candidatos a deputado estadual. Então, corre-se o sério risco dos 2 dividirem votos e sobrar uma boa posição aqui para Brusque. O candidato mais forte que enxerga nesse cenário para o Rick é o Tramontim em Blumenau, né? Já foi candidato a governador, foi candidato a prefeito na última eleição, ficou em segundo na candidatura a prefeito. Então, é alguém que muito provavelmente vai fazer mais votos que o Rick. Mas tirando isso, aí a gente vai estar num bolo de candidatos dessa faixa, de 20 a 25 mil votos, né? Então, é uma eleição bem plausível de conseguir eleger com 20, 25 mil votos. Se a gente for pensar nas outras candidaturas da cidade, talvez PL vai precisar de 30, 35 mil votos para eleger, né? Eu vi que estava olhando ontem ainda, na última eleição, o último eleito do PL entrou com 26 mil votos. Isso há 4 anos atrás, aumenta a quantidade de votos, tende a aumentar. Então, é um desafio, sim, né? É um desafio gigante a gente conseguir uma eleição, mas não é uma eleição tão difícil de conseguir, visto o cenário que o Novo pretende para esse ano. É só uma situação que eu tô só vislumbrando uma situação também que pode também se encaixar no caso de uma eleição proporcional dentro desse cenário, né? Onde tem um deputado eleito, tem outros candidatos fortes. Aí por exercício, pensando, por exemplo, numa eleição, uma reeleição do Jorginho com o Partido Novo tendo o Adriano como vice, não é de se descartar uma possibilidade até do próprio governador do Adriano chamarem alguns desses nomes do Novo para compor para fazer uma composição de governo e de repente até você entrar como primeiro ou segundo suplente pode ser negócio. Com certeza, Rodrigo, com certeza. Não sei se vocês pensaram nisso, mas eu vejo que inclusive um dos itens que foi acordado nessa conversa entre Adriano e Jorginho é que o Novo vai realmente fazer parte da administração, né? O Novo não vai estar lá simplesmente como um coadjuvante. Então, a ideia é pegar justamente a administração de Joinville e levar para o estado. Então, o Novo vai levar gente da equipe de Joinville hoje e muito provavelmente gente dessa equipe também para o governo. O Novo trabalha muito com essa força que o partido conseguiu na região norte. Joinville e Jaraguá são exemplos. A capital também tem um trabalho bacana aí do partido, né?
E muito provavelmente o Adriano, sendo o vice do governador, e tudo indica que o Jorginho terá aí uma reeleição, eu não gosto de usar a palavra tranquila, mas sem muitos obstáculos para alcançar. E é evidente que a gente sabe como é que termina isso, né? Chega no segundo, 2 anos depois do mandato, vamos ter novas eleições e o governador provavelmente vai deixar o governo para ser candidato ao Senado, enfim, o Adriano assume, certo? Baseando-se nisso, a gente pode analisar que o partido vai crescer, vai ganhar musculatura, certo? E vocês aqui em Brusque, né? Como é que fica já pensando em 2028, com essa musculatura que vai ganhar no estado? O Jorginho vai acabar se reelegendo, o Adriano vai crescer, porque é um prefeito com uma aprovação em Joinville muito grande, certo? A tendência é isso se espalhar para os municípios. Qual é a postura, qual vai ser a linha de comportamento político do Partido Novo em Brusque em relação ao atual governo e já a eleição de 2028? Hoje o governo tem uma duplicidade de comportamento. Você tem um vereador que assumidamente é oposição, que é o Felipe Hort, e você tem o Rick Zanata, que não é um vereador de governo, mas é digamos assim, é mais suave, se alinha ainda aos pensamentos do atual prefeito André Weck. Qual vai ser o comportamento independente de eleger ou não o Rick Zanata, qual vai ser o comportamento do Novo, já pensando em 2028 na tua avaliação? Então, Anderlei, eu acho que o Novo, cada vez mais, esse alinhamento estadual tende a se refletir no alinhamento municipal também. O Novo vai continuar como independente, né? Semana passada, no dia do anúncio, eu estava junto com o André lá no gabinete, a gente estava conversando sobre isso, e justamente nessa linha, em continuar independente, mas continuar independente com conversa, né? Eu sempre tive portas abertas na prefeitura, Rick, Felipe, a gente tem portas abertas na prefeitura, a gente vai lá no gabinete, conversa com o André, conversa com o Deco. Mas o Felipe não é independente, o Felipe nas ações, tá aí o Valdomiro que tá sempre lá na Câmara, de fato, nas ações que ele toma e nas falas dele na tribuna, ele hoje é um vereador da oposição. Ele é um vereador mais ferrenho, né? Mas o que eu digo, essa conversa, ela sempre existiu, a gente não tem aquela relação de que eu não falo com o André, eu simplesmente vou lá. Sim, né? Então, nesse aspecto sim. Isso, então essa conversa existiu, essa conversa vai continuar cada vez mais alinhada, acho que ela precisa, até porque vão ter muitas decisões no estadual que vão refletir aqui no municipal, tanto para o André como prefeito, como para a gente, como vereadores do Novo, né? Então, a gente vai estar junto lá no estado, vai estar brigando aqui internamente, não, né? Fica até incoerente. Então, eu acho que tende a ter um alinhamento maior nessa estrutura, mas a independência, pelo menos de momento, ela não muda. 28, o Novo vai estar na majoritária, né? Talvez como um vice, talvez como prefeito. Chapa pura acho muito difícil, né? Porque a gente precisa ganhar envergadura, ganhar volume para tentar ir numa chapa pura, mas a gente não quer fazer o que a gente fez em 24, a gente não quer mais simplesmente não ter ninguém na candidatura na majoritária, então muito provavelmente a gente vai para majoritária em 28 também. Eu vou fazer um intervalo, 8h20, e depois do intervalo a gente retorna e o Valdomiro vai fazer do Novo aqui em Brusque, que tem aí uma comissão provisória, não tem uma executiva. Bom, eu quero falar, antes de continuar com a entrevista, o Valdomiro já tem uma pergunta aí para o nosso convidado, quero falar da CIA do Pé Calçados, a CIA do Pé Calçados, que amanhã, dia 30, começa uma super, mega, enfim, pode utilizar aí qualquer expressão, mas vai ser uma excelente liquidação, preste atenção, uma excelente liquidação de toda a linha de calçados, tênis, sapatos, linha feminina, infanto-juvenil, masculino, enfim, tudo com até 50% de desconto. E é lógico que vai ter algum produto lá que vai estar 30% de desconto, vai ter outro que vai ter 50%, 40%, 20%, enfim, mas até 50% de desconto. E lembrando que a promoção é válida somente enquanto durar o estoque. CIA do Pé Calçados, com parcelamento em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no crediário. E amanhã, dia 30, volta o horário normal, das 8h30 às 20h, de segunda a sábado, e domingos e feriados, das 10 às 19h30. Saltos femininos com 50% de desconto. Linha infantil com 30% de desconto.
E toda loja tem condições especiais nessa mega liquidação. Corre para Cia do Pé Calçados, corre com o calçado velho e certamente vocês vai sair caminhando com o novo. Lembrando que a promoção é válida somente enquanto durar o estoque. Valdomiro da Mota. Gilmar, o novo tem mudado, adotado as posturas bem diferentes. A gente até falava aqui antes, né? Das raízes do novo, né? Eu cito até o fato aí o novo estava bastante próximo do PSD. Vou botar aí 2 anos atrás, né? Estava aí até inclusive com bastante críticas aí ao governador do estado, ao governo Jorginho Melo, né? E agora com esse anúncio aí do Adriano sendo vice na chapa do Jorge. 2 perguntas, na verdade. Primeira, é definitivo? Será que se sustenta? Porque o governador já demonstrou que hoje ele escolhe alguém e amanhã ele muda. É uma coisa que o governador Jorginho Melo já demonstrou de que o MDB que o diga, né? Já disse, vai ser o fulano. Mas daqui a pouco, embora ele não anunciou nenhum nome do MDB, né? Ele anunciou o partido e agora ele foi na figura do Adriano Silva. Você acha que é um caminho sem volta? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que houve aí com o novo? Por exemplo, citou o caso do Gilson Marques, que se pode ir à reeleição para deputado federal, que era uma definição do novo, só ter uma reeleição. Aí o Gilson, no caso, iria ir já para a segunda reeleição. Houve uma mudança? Por que houve essa mudança? E em relação ao novo como vice na chapa do Jorginho, você acha que não tem, de fato, volta? É decisivo? Vamos lá, Valdomiro. Sobre a primeira pergunta, é definitivo, né? Então o Adriano já deu seu nome, já fez essa publicação, então já vai estar agora, final de março, deixando a Prefeitura de Joinville, né? Por questões eleitorais ele vai deixar a Prefeitura de Joinville, vai deixar para a Regiane. Então esse é um caminho sem volta, da parte do novo, é um caminho sem volta, né? O Adriano é o nosso pré-candidato a vice-governador e a gente vai seguir com esse caminho. Sobre a segunda, o novo, podemos dizer que ele tem 2 fases, né? Tem o novo lá do início, há 12, 13 anos atrás, onde o novo começou com uma ideia. A ideia é muito boa, só que, infelizmente, a população não quer essa ideia, o eleitor não quis essa ideia, né? E aí, em 2022, as urnas mostraram isso. Em 2022, a gente diminuiu de 9 candidatos federais, deputados federais para 3, diminuiu drasticamente os deputados estaduais, perdeu alguns caminhos e o novo se reestruturou. Essa estruturação ela vem lá desde 22, né? Então trocou a presidência, né? A gente teve um problema sério em 22 com o nosso antigo presidente e de lá para cá o Eduardo, que é o nosso presidente nacional hoje, que é aqui de Blumenau, então o presidente nacional do novo hoje é de Santa Catarina, ele vem fazendo uma excelente gestão e vem fazendo essa reestruturação do partido a nível Brasil. Então o novo voltou a olhar para baixo, lá para os vereadores, lá para as cidades pequenas, né? Então, 2020, Brusque não teve candidatura por causa de 3 filiados, né? Brusque precisava 3 filiados a mais para poder lançar candidatos e não conseguiu. Então, o novo entendeu que esse engessamento estava dificultando e estava prejudicando o partido, né? E resolveu que a gente vai, dentro dos nossos princípios, jogar as mesmas regras, né? Então, fundo eleitoral, por exemplo, né? O fundo partidário, o novo passou a utilizar essa verba, porque ele entendeu que ele estava de funda lutando com alguém de bazuca. Então, se eu quero mudar o fundo eleitoral, eu quero mudar para todo mundo. Eu quero que ninguém tenha. O novo não é a favor do fundo eleitoral, só que ele quer que ninguém tenha. Então, vamos entrar lá e, quem sabe, aprovar isso em Câmara para que ninguém mais tenha fundo partidário, né? Mudar essa regra, só que só tem um jeito de mudar essa regra, de dentro para fora. E para estar dentro, tu precisa ganhar uma eleição, né? Então, a estratégia do partido hoje é essa, né? Seus princípios não mudaram, suas regras continuam. A gente tem todo um treinamento em cima de princípios. Todos os candidatos, todos os filiados passam por vários e vários testes de várias vezes ao ano. Os princípios não mudam, só que a gente entendeu que para mudar os princípios a gente precisa estar dentro da máquina pública, a gente precisa estar dentro dos órgãos para mexer, né? Então essa é a visão. Como deve continuar? Deve continuar dessa forma. Então o novo hoje aceita coligações, né, dentro dos princípios que ele entende. O novo aceita a reeleição. Na verdade, no início não podia nenhuma reeleição, né? No primeiro estatuto era mandato único, depois mudou para 2. Então hoje o novo entendeu, se o Gilson está fazendo um excelente trabalho, o Marcel está fazendo um excelente trabalho, por que eu não posso deixar esses caras lá mais um pouco, né? Talvez eu preciso doutrinar eles novamente para que eles não se acostumem, daqui a pouco perca essa vontade, mas a tendência é continuar nessa linha. Agora, só uma dúvida, quantos filiados hoje vocês têm aqui em Brusque? Em Brusque hoje a gente está com 280 filiados. Bastante coisa. Como é que você vê, por exemplo, baseado
na eleição municipal, onde vocês tiveram um grande sucesso, né, colocando os vereadores na Câmara. Como é que você vê o crescimento do partido agora nesse ciclo de 2 anos? Como é que você está vendo que vocês vão conseguir notar esse crescimento para pegar justamente nessa campanha onde vocês vão botar candidato a deputado estadual aqui da cidade, dentro desse cenário que até, como eu falei, até se você colocar um segundo suplente até pode ser bom negócio? Como é que você vê o crescimento do partido nesse ciclo aí de 2 anos? Pensei que passou 1 ano e pouco, mas sim, visando 26. O partido cresceu, então ele cresceu 12% ano passado o número de filiados aqui em Brusque, né? Então depois da nossa eleição de 24 o partido cresceu e o partido vem crescendo, né? A nível Brasil hoje o Novo é o partido que mais cresceu, né? No número de filiados. Lógico, quando eu sou pequeno, né, sim, percentualmente fica mais fácil, mas o Novo vem crescendo bastante no nível Brasil. E aqui a gente está com uma campanha muito forte de filiados, né? Então a gente manteve toda a nossa estrutura dos candidatos da última eleição. A gente tem hoje um grupo do WhatsApp só com os candidatos que foram candidatos a vereador, onde a gente toma uma série de ações ali dentro, principalmente ações de filiações, né? Então tem reuniões quase que mensais, a gente continua levando essa ideia do Novo, levando a ideia do partido e buscando filiados o tempo inteiro. Muito bem, são 8h34, 8h34. O meu caro Gilmar, e sobre ainda em relação à Câmara de Vereadores aqui de Brusque, voltando a essa questão do comportamento do Felipe Hort e do comportamento do Rick Zanata, você disse que o trânsito junto ao prefeito é tranquilo, né? Eu fiquei aqui ainda imaginando as dificuldades que se tem, porque hoje o Partido Novo não tem nenhum cargo dentro da Prefeitura de Brusque. Vocês não têm nenhum cargo. Não. Nem Henrique, nem Felipe. Nem o próprio partido. Não. Nenhum cargo comissionado, nenhum cargo indicado pelo Partido Novo. Qual vai ser o comportamento do partido agora na eleição para a Câmara de Vereadores, para a presidência da Câmara? Então, a eleição para a presidência da Câmara vai ser... esse ano, né? Lá no final do ano. Lá no final do ano, né? Lógico que a gente quer essa presidência da Câmara, né? É um desejo do partido sempre. Acho que todos os vereadores que estão lá... E já combinaram com o prefeito, já? Essa conversa precisa acontecer, né? Acho que não é com o prefeito, e sim com os vereadores. A eleição da Câmara de Vereadores ela precisa acontecer, e acho que esse talvez seja o maior desafio hoje, fazer com que a Câmara de Vereadores tome as ações pela Câmara de Vereadores, né? Então acho que essa conversa precisa acontecer. Hoje a gente tem alguns vereadores que também começam a se alinhar com a gente, enxergam, né, essas posições. O Rick e o Felipe têm um trânsito legal dentro da Câmara de Vereadores. Então tem muita água para correr. Acho que a eleição de outubro pode mudar muito esse cenário, mas tem bastante coisa interessante para acontecer esse ano. Isso aí que eu ia perguntar agora, a eleição de outubro pode mudar o cenário, porque nos bastidores eu tomei conhecimento que o Rick tem interesse na presidência, certo? O que mais tem ali, sobre o Felipe Hort eu não consegui conversar, mas o que o Rick teria interesse, mas isso tem a ver também com o desempenho aí na eleição para a Assembleia Legislativa do próprio pré-candidato Rick Zanata. Independente disso, a ideia do Novo é trabalhar junto à própria Câmara, junto aos vereadores. Eu perguntei sobre o prefeito, porque o prefeito também tem força numa decisão de indicação para a presidência da Câmara, né? E inclusive a eleição de uma maneira geral, o resultado dos demais candidatos de Brusque que participarem também vai influenciar nessa questão do nome que vai. Eu estou antecipando esse bate-papo, esse debate, porque é política. Sim, e isso já tem que. Você acaba de dizer há pouco, você acabou de afirmar que isso já está sendo conversado, né? Então, eu até aproveito isso para lançar um desafio para Brusque hoje, né? Estamos hoje com alguns pré-candidatos a deputado estadual, né? E eu gostaria realmente que Brusque não fizesse de novo o que fez em 22, de lançar um monte de candidato e a gente continuar sem deputado, né? Um deputado estadual traz no mínimo 10 milhões de reais por ano de verba parlamentar. Então, a gente falando aí em 40 milhões ao longo de 4 anos. E Brusque fica hoje se contentando com migalhas, né? Então pega um pouquinho de um deputado aqui, um pouquinho de um deputado lá, tem que, pelo amor de Deus, e pedir uma emenda parlamentar. Nós temos hoje realmente a chance de fazer um deputado, né? Então, estou falando pelo Novo, né? Os números a gente falou, a gente tem uma chance. É a candidatura mais plausível, na minha visão, a candidatura mais plausível. Por que a gente não se reúne, Conselho das Entidades, a CIB, CDL, a Cindy Loja, a Centricombi,
a Novo, PT, PL, todos os partidos, e vamos lançar realmente uma candidatura viável, né? Deco fica como vice-prefeito, né? Hoje, se o Deco se elege, Brusque fica sem vice-prefeito, não tem suplente. Aí essa eleição da Câmara fica ainda mais importante, porque o presidente da Câmara vai assumir de prefeito durante alguns mandatos, alguns períodos, né? Então, por quê? Se Brusque realmente quer um deputado, por que a gente não pode sentar essas pessoas? Vamos definir regras, vamos definir conceitos. Olha, a emenda parlamentar já vai ser definida pelo Conselho das Entidades. 50% dessa emenda é o Conselho das Entidades que vai definir para onde vai. Já vamos sair daqui com isso aqui definido. O Hospital Zambuja vai receber tanto, o Hospital Dom Joaquim vai receber tanto, Prefeitura vai receber tanto. Define isso, assina um termo e Brusque trabalha para um deputado que realmente vai se eleger. Senão a gente vai fazer de novo o que a gente fez em 22, a gente vai pulverizar votos, né? Então, temos bons nomes aí, mas a gente vai pulverizar votos e a gente vai continuar, né? Eu há anos vejo isso. Brusque vai continuar sem um deputado federal, né? Então, eu levanto essa bandeira de sentar com os partidos, sentar com o Conselho das Entidades, sentar com os empresários e realmente definir, e vamos definir o nome em consenso e vamos fazer uma campanha para ter um deputado em Brusque. Eu acho que é inadmissível uma cidade do tamanho de Brusque, com quantidade de eleitores que a gente tem em Brusque, a gente brigar aqui internamente, vamos usar esse termo, brigar aqui internamente e Brusque ser lesado por mais uma vez não ter um deputado estadual. Mas essa eu penso que é uma conversa diferente, porque vou citar um exemplo que você mesmo acabou de citar, que para federal possivelmente se trabalhar com o nome do Gilson Marques, que não é daqui, é de outra região, embora tenha a sua atuação aqui. Tem outros candidatos aí que serão lançados. Essa conversa já foi feita muitas vezes, inclusive na última eleição quase entrou um parlamentar daqui, porque houve uma tentativa, mas isso acabou não avançando. Você acredita que na tua visão, Gilmar, é possível de se trabalhar com isso, de se conversar com isso no sentido de ter essa diminuição de candidaturas? Eu acho que sim, Valdomiro. Eu acho que é uma conversa que ela precisa ser realmente feita, né? Essa conversa, ela se fala em bastidores, ela se fala talvez aqui numa entrevista, mas essa conversa, sentar os líderes partidários, e aí não adianta só líder partidário, digo, o Conselho das Entidades tem que estar junto, né? Eu sei que o Conselho das Entidades é partidário, e isso é ótimo, ele não vai estar ali como partido, ele vai estar ali representando as entidades, representando o Brusque. Eu acho que todo esse povo tem que sentar junto, conversar, enxergar, assina-se um documento, vamos firmar o que a gente quer dessa parceria, e essa parceria pode com certeza acontecer. E aí, eu sou o primeiro a dizer que, por exemplo, o Novo não vai apoiar um candidato a federal de fora nessa situação. Se nós temos um estadual e um federal em Brusque definido por esse grupo, por esse contexto, vamos trabalhar por esse contexto. E abriria a mão dessa candidatura estadual, inclusive? Abriria a mão, se esse nome fosse em consenso, realmente consenso, documento assinado, com termos definidos do que é essa parceria, eu abriria a mão, porque eu acho que Brusque precisa de um deputado estadual. Esse seria o comportamento ideal. Mas, me perdoe, Gilmar, no mundo real, isso não, na política real e doméstica não vai acontecer, porque você tem aí os interesses individuais, você tem a vaidade, enfim, não vai acontecer. Você não vai juntar o Paulo Êcio com o João Martins e o Deco Batista na mesma mesa e dizer assim, Paulo, você não vai ser candidato, tira a tua candidatura pra gente eleger o João Martins, o Deco fica de fora, o outro, não vai, isso aí infelizmente a situação é essa, não vai, porque você tem os interesses dos partidos de ter votação para eleger o cara que eles querem e, enfim, não vai. Era o ideal, mas não vai acontecer. Infelizmente, Brusque, ainda acho, com esse número excessivo de candidatos a deputado estadual e deputado federal, talvez faça consiga eleger alguém por conta de uma situação dessa. Esse partido precisa menos voto, está alinhado com o governo vai chamar alguém, que numa dessas pode aí já acertar com o próprio governador, tendo aí um suplente de Brusque que próximo de uma situação de alguém que se elegeu e chamá-lo para uma, vamos dar uma chance para Brusque aí, né? Aí sim, aí eu acho que é possível. Agora, alguém abdicar de um nome não, você acredita, Valdomiro Amato, que o Paulo Êcio vai abdicar do nome dele em favor do João Martins? Eu acho que Brusque? Esse trabalho de conscientização tem que ser no eleitor. Porque os partidos políticos não abrem. E às vezes não é nem uma questão de abrir, isso vem de cima. Eu preciso que tenha um candidato ali, né? O próprio agente político que se elege, por exemplo, o cara se elege para vereador. Ele já está dizendo, vou ser candidato a deputado estadual. Ele foi eleito para vereador. Tudo bem, isso é legítimo, tá?
Mas o próprio político, o vereador de Brusque, trabalha pro cara do deputado federal do oeste de Santa Catarina, trabalha pro cara do norte do estado. Como é que você vai explicar para a população se o vereador Dirley Silva tá lá na Câmara por Brusque, mas está trabalhando pro Rodrigo Santos, que é de Criciúma? Como é que você vai explicar para a população isso? Não vai. População não. Se eu sou aquele sujeito politizado e o cara vem pedir voto, vamos votar no fulano de tal, que é da cidade, para estadual e federal, vão votar no Gamar. Peraí. Não, vão votar. Não vai acontecer. Desculpa, senhor. Não, eu entendo e eu concordo essa contigo. É a realidade. Sim, eu só lanço o desafio, análise, né? Só pra gente, no mínimo, pensar sobre o assunto. Né? O Valdomiro tem razão. A coisa começa pelo eleitor. O desafio tem que ir para cima do eleitor, não dos partidos políticos. Eu, particularmente, nada contra, tenho como postura. Quando alguém me procura, e sempre procura o Valdomiro, em quem eu voto? Eu sempre recomendo votar em algum candidato daqui. E sempre os meus votos, eu sou bairrista nesse ponto. Os meus votos sempre são para candidatos daqui, dentro desse pensamento, né? Mas, como disse o Dilei, a tua ideia é o ideal, é o perfeito, né? Mas, infelizmente, a gente ainda vai penar muito para chegar nesse ponto, né? Muito obrigado, meu caro Gilmar. Eu que agradeço, né? Eu agradeço realmente a oportunidade, o espaço, né? Estou sempre à disposição. Obrigado, Valdomiro, pelo convite, né? Sempre à disposição para vir aqui. Sempre muito bom conversar com vocês, né? Experiência política muito mais do que a minha, então saio daqui com certeza sempre aprendendo um pouquinho. Nós aprendemos também. Muito, a gente aprende com quem vem aqui.